E aí pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu tô trazendo um resumo de tecido epitelial. Se você tem acompanhado o canal, você percebeu que eu tenho trazido bastante vídeos sobre histologia. Nós já colocamos 2 vídeos bem detalhados sobre o tecido epitelial, são aulas bem longas, diferente dessa que vai ser apenas um resumo. Além disso, eu já resumi a introdução à histologia. Lá eu dei todos os detalhes necessários que um aluno precisa para começar a entender essa matéria tão importante na área da saúde. Nós hoje vamos resumir o tecido epitelial. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo do quadro Medicina Resumida. E antes de eu continuar o vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e comentário ali embaixo e também de não se esquecer de clicar no botão compartilhar ali embaixo do vídeo. Nele você pode mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Já que nós estamos falando sobre tecido epitelial, a gente tem que lembrar de 2 estruturas muito importantes que existem em todos os tecidos. A primeira é a célula e a segunda é a matriz extracelular. A célula é aquela unidade estrutural e funcional de todo ser vivo, é a principal estrutura viva do nosso organismo. Ela é composta por várias organelas que estão em seu interior, que trabalham como se fossem os nossos órgãos, né? São os órgãos da célula, e ela também tem a sua pele, que é a membrana plasmática que reveste toda a célula. Essa célula, ela está em comum conexão com outras células no tecido epitelial. E a gente costuma dizer que elas estão justapostas, porque elas estão muito coladinhas uma na outra, e isso a gente chama de justaposição. Já que elas estão muito conectadas umas às outras, elas também não permitem que tenha muito espaço entre elas. Por isso, o líquido que fica no exterior das células, preenchendo esses espaços, no tecido epitelial está em pequena quantidade. E é por isso que a gente diz que o tecido epitelial não tem muita matriz extracelular, porque ela é o líquido que preenche esses espaços. Além disso, essas células que estão justapostas, elas costumam repousar sobre uma membrana proteica, conhecida como membrana basal ou lâmina basal. E como eu já falei nas aulas de histologia, eu comentei que a única diferença importante mesmo que existe entre a lâmina e a membrana é que a lâmina basal é uma lâmina fina, que a gente só consegue visualizar no microscópio eletrônico, enquanto que a membrana basal é uma membrana mais espessa, ela tem muito mais proteína dentro da sua composição. E essa, por ser mais grossa, a gente já consegue ver no microscópio óptico de luz, aquele que está presente em praticamente toda a universidade que tem essa matéria. E o tecido epitelial, ele se divide em 2 tipos principais: o tecido epitelial de revestimento, que é o tema da aula de hoje, e o tecido epitelial glandular. Esse tecido epitelial glandular a gente vai deixar para comentar em outro momento, já que esse tecido normalmente é estudado um pouquinho separado, ele também é chamado de tecido glandular em si, então ele tem outras funções, é uma função de secreção basicamente, mas vamos deixar isso para outro vídeo. O tecido epitelial de revestimento, como diz o nome, ele tem a função de revestir o nosso corpo, e ele reveste o nosso corpo tanto na parte externa, ou seja, na parte superficial do nosso corpo, quanto nas partes internas. Então é ele que compõe a nossa pele, por exemplo, ele está revestindo toda a nossa pele. Além disso, é este tecido também que está revestindo a região interna dos órgãos. Então, como nós temos o intestino, que tem um lúmen interno, né, um tubo, uma luz interna, esse tubo é todo revestido de tecido epitelial. O mesmo vale para a via respiratória, para a via urinária e até mesmo para algumas cavidades, como a cavidade pleural, a cavidade peritoneal. Elas são todas revestidas por esse tecido. Lembrem que os vasos sanguíneos e vasos linfáticos também são tubinhos, então a região interna desses tubos também são revestidos pelo tecido epitelial. E ele reveste porque dessa forma ele dá proteção para esses órgãos. Dessa forma, atritos não lesionam tão facilmente o órgão, porque tem um tecido bem justaposto, bem fechadinho, impedindo essas lesões. E na pele é muito importante dizer também que o tecido epitelial funciona como uma barreira, né? Ele não deixa que as bactérias que estão na superfície do nosso corpo entrem facilmente pela pele e cheguem até a região dos vasos sanguíneos que estão na pele. Então, para que isso possa acontecer, o tecido epitelial tem que ser lesionado, tem que ter algum tipo de corte, alguma ferida na pele, e aí sim a bactéria conseguiria atravessar o tecido epitelial e chegar até o vaso. Se isso não acontecer, o tecido epitelial está revestindo e protegendo o nosso organismo. Quando a gente está estudando o tecido epitelial lá no microscópio, a gente percebe que um tecido epitelial pode ser diferente de outro que está em outro órgão. Por isso a gente começou a classificar esse epitélio. E o epitélio ele pode ser classificado de 3 formas inicialmente. A primeira é aquela que tem só uma camada de células, ou seja,
Todas as células que formam o epitélio estão conectadas à membrana basal e não existe células acima delas, não existe células como se fossem tijolinhos em cima delas, só tem essa camada de célula mesmo. Se só existe essa camada, a gente chama de epitélio simples. Agora, se existem duas ou mais camadas de células, uma em cima da outra naquele epitélio, a gente já começa a chamar de epitélio estratificado, porque existem vários estratos de célula, um em cima do outro. E se a gente olha para um epitélio e a gente percebe que as células que o compõem estão todas conectadas à membrana basal, mas nem todas ficam na região superficial livre, ou seja, tem algumas células que estão aparecendo conectadas à membrana basal, mas na metade do epitélio elas param seu crescimento e as outras continuam crescendo, então nem todas encostam na superfície. A gente chama esse epitélio de epitélio pseudoestratificado. Parece que tem mais de um estrato de células, né? Parece que uma célula está em cima da outra, mas na verdade é que uma célula é bem comprida e ela está desde a membrana basal até a região apical, e a outra está apenas na região basal e ela não chega até a região apical superficial do epitélio. E agora a gente vai para outra classificação do tecido epitelial, que é de acordo com o formato celular. Então o nosso epitélio simples, ele tem vários tipos de formato de célula. Então, se a gente olha para as células e são todas células achatadinhas, com o núcleo também achatado, a gente diz que esse epitélio é um epitélio simples plano. Também pode ser chamado de epitélio simples escamoso ou também pode ser chamado de epitélio simples pavimentoso. Se o nosso epitélio ele tem formato de cubo, então a gente diz que esse epitélio é um epitélio simples cúbico. Para a gente ter certeza que tem um formato de cubo, a gente normalmente olha o núcleo. O núcleo desse epitélio tende a ser um núcleo bem centralizado e ele é bem esférico, diferente do epitélio plano, por exemplo, que era um núcleo achatadinho. E o outro tipo de célula que a gente vai encontrar é uma célula prismática, ou célula cilíndrica, ou célula colunar. Como diz o nome, ela é uma célula em formato de coluna, então no seu eixo vertical ela é bem comprida. Esse epitélio é chamado de epitélio simples cilíndrico, ou prismático, ou colunar, como nós falamos. E o epitélio estratificado funciona da mesma forma. Nós também vamos ter um epitélio estratificado plano. Esse epitélio específico, ele pode ter de dois tipos. Então a gente pode encontrar o epitélio estratificado plano com queratina, como a gente costuma dizer, queratinizado, ou epitélio estratificado plano não queratinizado. O queratinizado a gente encontra em superfícies secas do nosso corpo, como por exemplo a pele, enquanto que o epitélio simples plano não queratinizado se encontra em lugares úmidos, como por exemplo a vagina, o esôfago e até mesmo a boca. Nós também temos um epitélio estratificado cúbico, então são células cúbicas uma em cima da outra, que a gente encontra normalmente próximo a glândulas, né, a saída de secreção de glândulas. Nós também temos o epitélio estratificado cilíndrico, que está, por exemplo, na região da nossa glândula salival. Só que, para ser bem sincero com vocês, se a gente olhar para o microscópio ou se a gente olhar para uma lâmina que está num livro, a gente percebe que esse epitélio, na verdade, ele tem a sua primeira camada de células sendo as células cúbicas e as células que estão em cima são células cilíndricas. Então, a gente pode dizer que é um epitélio estratificado cilíndrico, mas ele começa lá na região basal com células cúbicas. E também nós temos o epitélio estratificado de transição. O que é isso? Esse é o epitélio que ele muda o seu formato dependendo do estado do órgão. Por exemplo, na bexiga nós temos um epitélio que quando ela está cheia, então quando a bexiga está cheia de urina, esse epitélio fica plano, ele fica bem aplanado. Então nós temos um monte de urina apertando esse epitélio, deixando ele achatadinho. Quando a bexiga está vazia, esse epitélio ele ganha um formato mais convexo, então a célula dá uma inchadinha e ganha esse formatinho convexo aqui. Os livros dão um nome para essa estrutura convexa de abóbada, então seriam células epiteliais em formato de abóbada, igual a abóbada craniana, né, que tem aquele formatinho ali mais convexo. Então isso seria um epitélio de transição, dependendo do estado do órgão, ele ganha um formato diferente. Só pra gente encerrar, vamos lembrar de uma coisa importante. O nosso tecido epitelial ele é composto de células epiteliais, embaixo dela se encontra a membrana basal ou lâmina basal e logo abaixo dela se encontra o tecido conjuntivo, que é um tecido que tem bastantes vasos sanguíneos, ele é muito bem irrigado. E é dessa região que o nosso organismo manda nutrientes para o tecido epitelial, já que ele não é bem irrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e também que conhecimento é poder. Tchau!